Olá, pessoal. Estamos aqui no terceiro dia, na primeira pregação do período da manhã. Muito prazer. E aí, estão gostando do retiro? Hoje eu quero ler sobre Gênesis capítulo 35, versículo 1 até o versículo 7. Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 7. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao lugar, chamou Eu-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Até o versículo 7 nós lemos. Realmente Deus, dentro da nossa missão, tem feito grandes maravilhas. E a cada ano, no final do ano, nós escolhemos as 10 melhores notícias do ano. E quando eu vejo cada notícia, eu posso pensar, nossa, nós fizemos coisas que nós nem estávamos imaginando no ano passado. Nossa, Deus trabalhou de uma maneira tremenda. E a cada ano, Deus tem permitido novos trabalhos dentro da nossa missão. E é muito surpreendente. Eu tenho muita gratidão a Deus. E entrando no ano de 2020, agora nós estamos em momento de pandemia por causa do corona, estamos passando por muitas dificuldades. Mas nesse momento de pandemia, por causa do corona, dentro da nossa missão, Deus tem permitido muitos trabalhos muito grandes. E começando o ano de 2020, o pastor Park, ele queria visitar 5 países da África que não estava na sua agenda. E preparamos este evento. E eu sou encarregado da parte leste e sul da África. E quando eu escutei isso do pastor Park, eu liguei para esses 5 países da África. E eu visitei esses países também. E quando nós vimos a situação atual, todos esses países estavam falando a mesma coisa. Os missionários, eles relataram a mesma coisa. Pastor, aqui na África, no período de dezembro a janeiro, todos estão de férias e todos os funcionários públicos estão em casa. E o pior período para a gente fazer o evento do Pastor Park é esse período de dezembro a janeiro. E nós, para receber o Pastor Park, e quando o Pastor Park queria fazer este evento, a gente já estava no meio de dezembro. E a gente só tinha um mês para preparar este evento. E os missionários ficaram com muito receio no coração. Mas, mesmo assim, até agora, dentro da nossa missão, por mais que aos nossos olhos era difícil, era impossível, até esses trabalhos a gente viu Deus operando e pensamos, nossa, e se a gente não tivesse feito esses eventos? Deus trabalhou de maneira tão forte, pelo nosso pensamento jamais seria possível. E eu, dentro da missão, eu vi muito isso, Deus trabalhando através da palavra do Pastor Park. Quando o Pastor Park decidiu, vamos fazer este trabalho, este evento, por mais que nada estava preparado, é como se fosse a palavra que sai em 2 Reis, capítulo 6. Os sírios estavam cercando a cidade de Samaria e a cidade estava passando por uma grande fome,
onde as próprias mães estavam cozendo e comendo seus próprios filhos. Estava nessa situação muito cruel, numa grande fome. Mas o homem de Deus, Eliseu, no capítulo 7, ele declarou a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 2 ciclos de cevada à porta de Samaria. Isso era impossível de acontecer. Mas Deus, através do homem de Deus, Eliseu, para Deus cumprir as suas promessas, Deus utilizou os 4 leprosos. E Deus trabalhou de uma maneira tremenda. E assim também na nossa missão, na nossa geração, Deus está trabalhando através do seu servo. Vamos fazer Fórum dos Ministros, Fórum da Educação, a cantata de Natal, vamos fazer o CLF nos Estados Unidos, vamos fazer a grande conferência, vamos convidar toda a liderança da Igreja Mundial, de todo mundo. E eu pude ver que realmente Deus trabalhou conforme a palavra do servo de Deus. Aos meus olhos isso era difícil, era impossível. Começamos assim, mas Deus trabalhou de uma maneira tremenda dentro da nossa missão. Nós enviamos os jovens em nome da IOF, no programa de voluntariado, nós fizemos a cantata de Natal do Coral Graças, fizemos nos Estados Unidos essa cantata por 10 anos e milhares de americanos escutaram o evangelho. Também, pastor, ele decidiu fazer o CLF nos Estados Unidos. Nossa, e pensamos, qual pastor vai participar desse congresso de líderes cristãos? Todos estavam hesitando, mas quando eu vejo hoje o CLF, depois de 3 anos, realizamos 3 anos do CLF nos Estados Unidos, e atualmente nós atingimos 420 mil pastores e líderes do mundo inteiro. E Deus tem trabalhado muito forte através do CLF. E eu, por várias vezes, eu vi Deus trabalhando assim. Uma vez, pastor, ele visitou a Zâmbia e o governo da Zâmbia cedeu um terreno de 25 hectares para os trabalhos em prol da juventude. E recebemos a informação que o presidente Edgar Lungu estaria presente na cerimônia de abertura oficial da entrega do terreno. E nós estávamos diante desse grande evento, e amanhã o pastor Parker chegaria em Zâmbia. Estaria se encontrando com o presidente, ministros parlamentares, também secretaria da juventude e com muitos cidadãos. E estávamos preparando este grande evento. E um dia antes deste evento, eu fui para o gabinete presidencial para colher algumas informações sobre a agenda do presidente. E a assessoria do presidente disse que a Vossa Excelência estaria participando da cerimônia oficial da entrega do terreno junto à IOF. E logo depois, a Vossa Excelência estaria se retirando para participar de um outro compromisso e os ministros estariam almoçando junto com o pastor Parker. Por isso, o presidente não teria um tempo disponível para nós. E quando eu escutei isso, e aí no dia seguinte, de madrugada, o pastor Parker, ele nos chamou para fazer um momento de oração. E olhando para o relógio, não eram nem 5 horas da manhã. E o pastor disse para nós, mais ou menos 4 e pouco da manhã, Pastor Lee, sim, pastor, hoje eu quero pregar o evangelho para o presidente da Zâmbia. Será que eu posso pregar o evangelho para ele? E naquele momento eu pensei, mas acho que o pastor não terá esse tempo, porque o assessor ontem mesmo ele disse que o presidente não estaria conosco. Pastor, eles disseram que o presidente estará na cerimônia oficial da entrega do terreno e ele não teria um tempo disponível para o Senhor. Eu tinha que passar essa informação para o pastor, mas eu não falei. Porque várias vezes eu disse assim para o pastor, mas Deus não permitiu com que as palavras do pastor caíssem vazia em terra. E eu vi muitas vezes isso. Por isso eu respondi, sim, pastor, é possível.
E Deus, de uma maneira tremenda e por um grande milagre, permitiu um outro lugar para que o pastor Park pudesse encontrar com o presidente. E isso foi um grande milagre, porque os soldados do exército estavam limpando o caminho da entrada desse local. Eles levaram muito tempo para limpar a entrada, e no dia seguinte de manhã, quando nós estávamos na frente daquele local, a entrada não estava pronta, por isso nós tínhamos que esperar por 30 minutos. E nos levaram para uma outra instituição do governo para esperarmos esses 30 minutos, e neste local o pastor Park se encontrou com o presidente. E eu fiquei muito surpreso. Nossa, como que isso pode acontecer? E naquele momento o pastor cumprimentou a Vossa Excelência e ele se apresentou dizendo que era pastor. E ele disse: Eu quero pregar o evangelho para os judeus da Zâmbia, para que eles possam dormir com alegria e acordar com esperança. Eu quero fazer esse trabalho de evangelismo colocando a palavra de Deus, que diz que nós somos justificados, nós somos limpos e nós fomos aperfeiçoados por Deus. E o presidente, com toda atenção, escutou as palavras do pastor Park. E o presidente ficou muito feliz. Depois ele participou da cerimônia da entrega do terreno e ficou muito contente. Também ele abaixou a sua cabeça para o pastor. O presidente ficou numa posição abaixo do pastor, bem humilde. E foi um evento emocionante aos nossos corações. Já que na nossa missão Deus permitiu muitos trabalhos dessa grandeza, como nós poderíamos falar para o pastor dessa maneira? Vamos. Como será possível? Pastor, não tem como planejar novamente as datas. Nesse período de dezembro a janeiro, todos os funcionários públicos estão de férias e todos os parlamentares não estão recebendo solicitação de audiência. Eu queria falar isso para o pastor, mas eu não podia falar, porque sempre Deus trabalha fora do meu limite, fora do meu pensamento. Por isso eu respondi: sim, pastor, nós iremos preparar. Agora eu penso, se naquele tempo o pastor não tivesse visitado a África, no mês de fevereiro, o pastor Park visitou 4 países da América Latina e ele se encontrou com os presidentes. Também ele pregou o evangelho e logo depois foi para os Estados Unidos conduzir o CLF. E assim seria muito difícil o pastor visitar a África. E eu pensei, naquele dia a gente não sabia disso. Estávamos pensando que o pastor seria difícil, impossível. Mas o pastor Park, acho que teve esse pressentimento da vinda da pandemia. E ele disse: se não for nesse momento, pastor, seria algo impossível. E assim, nós preparamos este evento em 5 países da África. E entre esses países nós visitamos a Ruanda, um país que o pastor não tinha visitado há 10 anos. E também fomos para a Tanzânia, onde mora a irmã do pastor Park, a ministra Fenella, que se diz que é a irmã mais nova do pastor Park. E também é um país que o pastor Park não visitou há 5 anos. Por isso nós, preparando este evento, olhando para a situação, pensamos: nossa, está difícil, será que será possível? Mas Deus, trabalhando totalmente diferente do nosso pensamento, permitiu com que o pastor visitasse esses 5 países. Nada estava preparado, porém Deus preparou de uma maneira muito surpreendente. E nesta visita, 12.000 pessoas escutaram o evangelho. Estavam ali 7.500 líderes cristãos no CLF. E também 88 imprensas estavam fazendo uma matéria sobre o pastor Park.
Nossa, imagine se eu tivesse falado para o pastor nesse período de dezembro a janeiro, é impossível. Vamos planejar uma nova data, pastor. A gente queria falar assim para o pastor, mas independentemente de tudo isso, Deus trabalhou de uma maneira tremenda e pensamos, se nós não tivéssemos ido para a África, especialmente preparando este evento, os pastores da Coreia, também os missionários da África disseram, o país mais difícil para preparar este evento será a Tanzânia. E foi a Tanzânia. Especialmente, haviam 4 pastores da Tanzânia que visitaram a Coreia. E eles ficaram muito contentes visitando a Coreia. E esses pastores deram o púlpito da sua igreja e deixaram a gente pregar a palavra no domingo. E quando eu fui nessas igrejas, ali estavam 3.500 pessoas. Também o pastor Kim Song-kim, quando ele pregou, ali estavam 3.500 pessoas. Também o pastor Lee, ali também estavam essas pessoas. E assim pensamos. Nossa, se o pastor Park vier, nós podemos convidar o pastor Park para pregar a palavra de Deus. E também a gente estava com uma grande expectativa com outro pastor de uma outra denominação. Só que esses pastores disseram, a gente não vai poder receber o pastor Park nesta vez. Nossa, se eles não receberem um pastor, como que nós iremos preparar este evento? Mas Deus preparou uma pessoa que nós nem estávamos imaginando. Deus havia preparado um outro pastor. Por casualidade, esses pastores escutaram que o pastor Park estava vindo para a Tanzânia. E o bispo Mabuera disse, nossa, esse pastor tão grandioso está visitando o nosso país. Nós é que devemos receber o pastor Park. E o bispo ligou para o presidente da denominação, dizendo, nós vamos receber o pastor Park. E também o pastor Kitonga do Quênia escutou da situação difícil dos preparativos da Tanzânia e disse, como é que vocês estão preparando assim a vinda do pastor Park? Eu vou entrar mais cedo e eu vou convocar todos os pastores da minha denominação para receber o pastor Park. E assim o pastor Kitonga do Quênia entrou mais cedo em Tanzânia e ele estava preparando esta conferência para o pastor Park. Aconteceu algo impossível. O bispo Mabuera, ele fez um pôster da conferência. E nesse pôster ele colocou a foto do pastor Park. Olhem aqui, por favor, na frente. E depois está a foto do bispo, do presidente da denominação e do pastor Kitonga. Eles que prepararam este pôster. E por falta de fé, nós pensando, nossa, será que 500 pessoas vão participar da conferência aqui em Tanzânia? E durante a preparação, convidando os pastores para o evento, foi muito difícil. Mas mesmo assim, pensamos grande e alugamos um espaço para 1.000 pessoas. Mas incrível, nós estávamos planejando e de repente a ministra Fenela veio e disse, meu irmão mais velho está vindo para a Tanzânia e eu vou lá verificar como que está o andamento dos preparativos. E ela disse, como que vocês estão preparando este evento assim? Vamos escolher um lugar maior. E ela procurou, o encarregado disse que pagaria 70%. Eu tive muita gratidão a Deus, porque Deus preparou. Não fomos nós. Deus preparou todas as coisas. E vieram 2.500 líderes de Tanzânia. O pastor ficou muito feliz, pregou a palavra de Deus, dançando. E o melhor país para o pastor Park foi a Tanzânia. E a gente estava pensando, nossa, a Tanzânia vai ser o país mais difícil, vão vir poucas pessoas. Estávamos preocupados. Aos nossos olhos era impossível. Mas o melhor evento foi em Tanzânia. Sim, em outros países também foi muito bom. Também no Quênia, o presidente do Congresso escutou o evangelho e recebeu a salvação.
o pastor Kitonga convidou o pastor Parker para pregar na sua igreja e permitiu com que o pastor pudesse pregar para milhares e milhares de pessoas. Também em Ruanda, depois de 10 anos, o pastor Parker visitou, muita imprensa, muitos líderes cristãos escutaram a pregação do pastor. Também em Uganda, o pastor Serowada recebeu o pastor Parker, também o pastor da igreja Milagre recebeu o pastor Parker e permitiu uma conferência no período da noite na sua igreja. Nossa, Deus permitiu muita alegria. E eu penso, por que aos meus olhos tudo isso era impossível? Porque eu queria falar para o pastor, vai ser impossível, vai ser difícil. Eu, na verdade, no ano passado, os pastores convidaram para a cerimônia de inauguração da igreja de Chechang. E o pastor Park, ele me convidou, pastor, vamos comigo. E assim nós fomos para a cerimônia de inauguração da igreja Chechang. E o pastor estava pregando sobre o jovem Eutico, que está em Atos capítulo 20. Eutico estava escutando a pregação de Paulo na janela e ele dormiu e caiu da janela. E assim aconteceu de Eutico estar morto. E as pessoas estavam falando, nossa, Eutico caiu. Ele está morto. Por isso as pessoas estavam falando, nossa, Eutico morreu. Como que pode acontecer isso? Eutico, Eutico, Eutico. Não sei se a mãe do Eutico estava ali, se os seus irmãos estavam ali, não sei. Se os seus conhecidos estavam ali, eu acho que eles estavam ali. E Eutico morreu, estavam dizendo. Mas o apóstolo Paulo, ele desceu e ele viu que ele estava morto. Mas apóstolo Paulo também. Nossa, Eutico morreu, como que isso pode acontecer? Mas o pastor Park, naquele momento, ele pregou assim, apóstolo Paulo também estava pensando, ele morreu, como pode isso acontecer? Ele poderia ter falado isso. Subiu esse primeiro pensamento, mas o apóstolo Paulo não falou do que ele viu, do que ele sentiu. Ele não falou essas coisas. Apóstolo Paulo, ele disse, ei, não fiquem assim com medo. A vida pertence a ele. Jesus Cristo está com ele. Apóstolo Paulo disse essas palavras independentemente da situação. Ah, é verdade. Pastor Park também, quando ele escutou a notícia do John Choi que foi picado pelo escorpião, todos estavam falando que ele ia morrer, mas no coração do pastor Park, nossa, será que o John Choi não vai morrer? Ele pode morrer. Ele poderia até ter sentido isso, mas ele não falou isso. Ei, John Choi, me escute bem. Ei, John, hoje eu li a Bíblia em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, John. Ei, John, você também, se você esperar em Deus, você pode vencer o veneno do escorpião. Deus permitiu escutar essa pregação. E assim, Deus fez com que o John Choi vencesse o veneno do escorpião. E no dia seguinte, ele reviveu. Nós também sempre pensamos, vai ser difícil, vai ser impossível. Nós temos esse pensamento, esse sentimento diante do trabalhar de Deus. Por isso, Deus, dentro da nossa missão, em qualquer parte, aos nossos olhos era impossível, não havia nenhuma possibilidade. Foi difícil, mas Deus sempre trabalhou, Deus operou, Deus deu a graça, e Deus deu muitos testemunhos assim. Hoje eu li sobre a vida de Jacó, eu quero falar sobre a vida dele. Irmãos, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, esses 5 livros de Moisés, os judeus falam que são os 5 livros da Bíblia. Sim, nós acreditamos que tem 66 livros, mas os judeus não acreditam no Novo Testamento. Também outros livros, Isaías, Jeremias, Daniel, os livros proféticos, também 1 Samuel, 2 Samuel, Daniel,
Salmos, Provérbios. Estes livros também são importantes, mas para os judeus, os 5 livros de Moisés são os mais importantes da Bíblia. E entre esses 5, o livro de Gênesis é o mais bíblico para os judeus. Por isso, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. No capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. No capítulo 2, Deus criou o mundo durante 7 dias. Também, no capítulo 3, fala sobre a corrupção do homem. No capítulo 4, fala sobre Abicael. No capítulo 6, fala sobre Noé. E, entrando no capítulo 12, começa a falar sobre Abraão. Até o capítulo 24 fala sobre Abraão. No capítulo 25, começa a falar sobre Jacó. Também Rebeca estava grávida de gêmeos. E Esaú e Jacó estavam brigando dentro do ventre. Começa assim a história de Jacó no capítulo 25. Sim, na verdade a história dele vai até o capítulo 50, porque depois fala sobre José. E na vida de José também fala sobre a vida de Jacó. Também na parte de trás, fala sobre a morte de Jacó. Quando nós vemos na Bíblia, Jacó, o livro de Gênesis está relatando mais sobre a vida de Jacó, do capítulo 25 até o capítulo 50. Na verdade, vai até o capítulo 35. No capítulo 36 fala sobre a descendência de Esaú. Capítulo 37 fala sobre José. No capítulo 38 fala sobre Judá e Tamar. E aí volta com a história de Jacó, junto com a história de José, vai até 50. Então, são 12 capítulos relatando a vida de Abraão, 12 capítulos para a vida de Isaac e os demais capítulos para a vida de Jacó. Então, a vida de Jacó é mais falada no livro de Gênesis. Então, Deus, através da vida de Jacó, na verdade, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Só que Moisés, ele viveu na época de 1491 a.C. Só que o livro de Gênesis foi há 500 anos antes de Jacó. Foi Moisés quem escreveu com detalhes o livro e a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Como que ele pôde escrever com detalhes a vida de Abraão? Se fosse José ou se fosse Jacó que tivesse escrito, poderíamos entender. Mas foi Moisés. E assim, Deus, através de Moisés, Deus explica muito bem sobre a vida de Jacó, porque nós podemos nos identificar com a vida de Jacó. Quando ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso, esse nome Jacó tem significado de usurpador, de enganador, de astuto. Tem esses significados, o nome de Jacó. E Jacó, ele recebeu a bênção do seu pai através da Rebeca, sua mãe. Rebeca, ele fez conforme as palavras da sua mãe. Por isso, Esaú, mais do que receber a graça de Deus, Esaú acreditou no seu esforço, na sua obra. Por isso, Esaú simboliza a lei, simboliza aqueles que estão debaixo das obras, mas Jacó simboliza a graça, o dono da graça. Também simboliza o homem da fé que creu em Deus. Então, podemos comparar essas duas vidas entre Esaú e Jacó. E a palavra que eu li hoje fala sobre, aqui em Gênesis capítulo 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú.
Aqui aparece a palavra Betel. Eu quero explicar um pouquinho sobre Betel primeiro. Esaú, ele era primogênito. E ele estava achando que ele receberia a bênção de Isaac, mas Jacó tomou a bênção dele. Por isso Esaú, ele queria matar Jacó. E a mãe viu isso e disse: Ei, Jacó, foge logo, porque o seu irmão quer te matar. Até ele se acalmar, você fica em Padã Arã, na casa do seu tio Labão. Fique ali na casa do seu tio. Por isso, rapidamente Jacó, deixando seus pais e fugindo do seu irmão Esaú, foi para a casa do seu tio Labão. Só que Jacó, será que eu vou conseguir chegar bem na casa do meu tio? Nossa, nessa viagem tão longa, eu posso perder, eu posso encontrar com salteadores, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E será que eu vou conseguir achar a casa do meu tio? Como que o meu tio vai me receber? Já que ele não tinha essa fé em Deus. Jacó estava angustiado, agoniado, preocupado, inseguro. Seu coração estava pulando forte. E assim, Jacó, ele dormiu naquela insegurança, naquela preocupação, ele estava dormindo e ele sonhou. E no seu sonho, tinha uma escada do céu até a terra. E ali os anjos de Deus estavam subindo e descendo. E Jacó viu aquela imagem e escutou uma voz do céu: Jacó, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Isaque. E assim, Deus apareceu no seu sonho e abençoou Jacó. E diz: Eu vou abençoar a sua descendência na terra. E a sua descendência será como o número das estrelas do céu. E eu estarei contigo. Eu te protegerei. Até você voltar a esta terra, eu não te abandonarei. Eu estarei contigo para sempre. Eu te abençoarei. E assim Deus apareceu no sonho de Jacó. Quando Jacó se levantou no dia seguinte, naquela noite, ele sentiu Deus. Jacó se encontrou com esse Deus. Por isso Jacó, nossa, Deus estava comigo, mas eu não sabia. E assim, ele preparou um altar, dizendo: aqui é a casa de Deus, aqui é a porta de Deus. E chamou esse lugar de Betel. Antes do seu sonho, ele estava inseguro. Ele estava naquela região chamada Luz. Seu coração parecia este deserto, estava muito difícil. Mas ele encontrando com Deus, seu coração mudou para Betel. Ah, Deus está aqui. Esta é a casa de Deus. Ele fugindo do seu irmão, aquele coração inseguro, aquele coração preocupado. Quando ele encontrou Deus em Betel, o coração de Jacó estava muito em paz e criou coragem. Deus estava me protegendo. Deus vai me proteger para qualquer lugar que eu for. Jacó ganhou esta fé. Este lugar se chama Betel. Por isso, dentro do coração de Jacó, hoje também no coração dos irmãos, Deus deu Betel para nós. Deus estabeleceu a sua casa, as suas portas dentro do nosso coração. Quando recebemos o perdão dos pecados através de Jesus Cristo e através do seu sangue, todos os nossos pecados foram pagos, foram perdoados. Deus deu o Espírito Santo para nós e agora nós, como Jacó, ele começou em Betel, nós também começamos agora dentro da igreja em Betel e agora nós estamos vivendo neste lugar. Por isso, ele estava indo para a casa do seu tio. E quando ele chegou lá, ele ficou apaixonado
pela Raquel. E disse para o seu tio: "Ó, tio, eu amo a sua filha, por favor, me dê a sua filha." Só que ele não deu assim do nada. Ele fez um contrato. Se você trabalhar para mim durante 7 anos, eu darei a minha filha. E assim, Jacó, para ganhar Raquel, trabalhou por 7 anos. E chegou no dia do seu casamento, só que Labão deu a Lia para ele. Porque na minha casa, a mais velha tem que casar primeiro, e não a mais nova. Então, se você quer Raquel, trabalhe por mais 7 anos. E assim, Jacó, ele trabalhou por 14 anos. Parece um bobo, não é, irmãos? Trabalhou como escravo. Realmente, seu tio Labão, esse seu tio, durante 14 anos, na verdade, ele poderia pedir para Jacó: Jacó, por favor, você gostou da minha filha? Você não tem que casar. Mas já que Jacó, ele disse, né, que gostava da Raquel, trabalhou por 14 anos e não ganhou nada trabalhando. Foi um bobo, Jacó. Em outras palavras, seu tio era muito astuto, mas Jacó não. Mas ele disse: tio, nossa, eu trabalhei por 14 anos, mas antes de chegar aqui, o senhor não tinha tanta bênção, mas no dia que eu entrei na tua casa, tio, Deus permitiu muita bênção na tua casa, na tua vida. Mas, tio, eu não tenho nada, olha pra minha vida. Eu vou voltar pra minha casa. Mas o tio disse: não, não faça isso, eu vou pagar pelo teu trabalho, tudo bem? E assim Jacó pediu. Por quê? Ele pensou: se eu pedir outra coisa, meu tio também não vai atender o meu pedido, ele vai fazer o que ele fez comigo antes. Ele falou: me dá as tuas ovelhas, seus cabritos. Eu sei que o Senhor tem ovelhas e cabritos. Me dê as ovelhas listradas, malhadas e escuras. Na verdade, são poucas essas ovelhas. A maioria é branca ou preta. Também os cabritos também. Também não tem cabritos malhados, listrados. Tio, por favor, a partir de agora, se essas ovelhas e os cabritos tiverem filhotes salpicados, malhados e escuras, dá pra mim. E o tio concordou: legal, tá bom, você não quer nada? Vamos fazer esse contrato, a partir de agora, todos os filhotes salpicados, malhados é seu, tá bom? Tirando essas ovelhas são minhas, tá? E aí eles fizeram esse compromisso. E naquela noite, o Labão chamou os seus filhos. Ei, meus filhos, vocês vão pegar todas as ovelhas e cabritos salpicados, malhados. Na verdade, não tinha muitos. Não tinha muitos. E vocês vão viajar por 4 dias pegando essas ovelhas e cabritos e vão embora, hein? Vão embora, levam elas. Na verdade, não tinham muitas ovelhas salpicadas e malhadas. Só sobrou as brancas e as pretas. E como que ia sair, né, as salpicadas, E realmente Labão era muito astuto. Jacó era muito prejudicado pelo seu tio. Mas quem viu isso? Deus de Betel. Deus de Betel. Mas Jacó, ele usou da sua astúcia. Como? Nossa, meu tio me enganou. Ele levou todas as salpicadas, levou tudo. E ele pensou: se eu usar da minha astúcia, eu vou poder pegar algumas ovelhas para mim. Eu vou pegar a casca do caule da árvore, eu vou colocar nessas ovelhas brancas e assim elas vão ficar salpicadas, malhadas. Mas não é assim que os filhotes
dessas ovelhas iam sair salpicadas. Só que Jacó, ele acreditou nessa astúcia, nesse pensamento, mas de verdade não ia acontecer isso. Era impossível. Mas Deus viu que Jacó estava sendo enganado, estava sendo prejudicado. E, e o Deus que apareceu em Betel apareceu de novo no seu sonho. Jacó, vamos ler essa parte. Vamos ler essa parte do sonho de Jacó. Capítulo 31, versículo 10. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantarei os olhos. Eu vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Eu lendo este versículo, peraí. Agora Labão, através dos seus filhos, mandou levar os listados, os salpicados e malhados. Mandou levar, mandou tirar. E deixou só as brancas e as pretas. Mas, no sonho, Deus, essas ovelhas fizeram um cruzamento. E os machos que cobriam as ovelhas, sim, a sua aparência era branca. Era ovelha branca, mas no sonho eram ovelhas brancas, mas no sonho apareceram como listados, salpicados e malhados. Não é incrível isso? No versículo 11, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Sim, aos nossos olhos, aos olhos de Jacó, eram ovelhas brancas, eram cabritos pretos. Mas Deus manifestou como listados, salpicados e malhados. Deus viu assim. O ser humano jamais poderia ver dessa maneira, mas Deus viu assim. Vocês conhecem a lei de Mendel? Fazem cruzamento, né, de diferentes ervilhas. E tem algumas ervilhas que têm as flores roxas e são chamadas de genes dominantes. E também tem os recessivos. Aquelas flores que têm a cor roxa são as dominantes. E as ervilhas brancas são as recessivas. Então, os genes dominantes são os fortes e os recessivos são os fracos. E quando fazemos o cruzamento entre eles, o roxo e o branco, quando há esse cruzamento, na primeira geração só nascem as roxas. E na segunda geração nascem 3 roxas e uma branca. 3 por 1. Então, falando em ovelhas, se as ovelhas brancas são as dominantes, as salpicadas, as malhadas, são as recessivas. Então, vai prevalecer as brancas. Mas, no sonho de Deus, apareceram as listadas, salpicadas e as malhadas. Aos olhos do homem eram ovelhas brancas, mas aos olhos de Deus, através dessas ovelhas listadas, malhadas, salpicadas, tiveram filhotes. Não eram mais ovelhas brancas, eram ovelhas listadas, salpicadas e malhadas. E assim fecundaram, e assim cruzaram, e assim tiveram mais filhotes e listados, salpicados e malhados. E assim Deus deu tudo para Jacó. Nossa, que incrível! Aos nossos olhos eram ovelhas brancas. Aos nossos olhos era impossível fazer a grande conferência. Aos nossos olhos veio a pandemia. Aos nossos olhos, como eu falei, como eu testemunhei para vocês, do mês de dezembro a janeiro é um período muito ruim lá na África para fazer um evento. Aos nossos olhos era difícil
Tanzânia, nossa, é mais difícil ainda. Em Tanzânia, aqueles pastores que estavam nos ajudando agora não querem mais trabalhar com a gente, estão fechados, estão contra nós. Nossa, a Tanzânia vai ser difícil. Aos nossos olhos era difícil, aos nossos olhos era impossível. Mas aos olhos de Deus, a visão de Deus é diferente da nossa visão. Ali Deus já viu a sua obra, as suas maravilhas. Por isso, através da boca do seu servo, Deus declarou: eu quero pregar o evangelho. Pastor Lee, no início de 2020, eu quero visitar os 5 países da África. Aos nossos olhos, nada estava preparado. Não há um lugar, o local do evento, em Tanzânia também. É impossível de realizar este evento. Independentemente disso, aos olhos de Deus, dentro das ovelhas brancas, Deus já viu as ovelhas listadas, malhadas e salpicadas. Aos nossos olhos eram somente ovelhas brancas, mas Deus tirou das mãos de Labão e deu para Jacó. Por isso, quando nós vemos aqui na Bíblia, Deus está falando sobre esta parte. Vamos ver aqui. Gênesis 31, 41. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despediria agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Labão trocou 10 vezes o contrato, prejudicou a vida de Jacó, mas Deus tirou tudo da mão de Labão e entregou para Jacó. Podemos ver isso neste versículo. Então, agora, Jacó enriqueceu. Jacó recebeu muitas coisas de Deus, muitas ovelhas, muitos cabritos e, como está escrito aqui no versículo 31 do capítulo 3, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e vai para a terra da tua parentela. Agora Deus disse para Jacó: Jacó, agora você volta para Betel. E agora Jacó está voltando para Betel. Ganhou 4 esposas, ganhou 12 filhos. E agora Jacó está voltando para a casa do seu pai. Mas, sim, Jacó tinha que ir para Betel, mas Jacó, ele escutou que Esaú com 400 homens estavam à procura de Jacó e Jacó ficou preocupado. E agora? Como que o meu irmão vai com 400 homens e está me procurando? Nossa, acho que ele quer me matar. Ainda ele está bravo, ele ficou inseguro novamente. Mas quando ele encontrou com Esaú, Esaú foi para proteger e não para matá-lo. E assim Jacó encontrou com seu irmão, ficou feliz, estavam chorando. Ei, Jacó, vamos, sim, irmão, vamos juntos. Irmão, vai na frente, eu estarei atrás de você. Sim, eu estarei na tua frente, venha logo. Sim, irmão. Só que Jacó tinha que seguir. Mas depois que ele se despediu, pensou que ia acontecer muitas coisas. Nossa, agora ele tinha mulher, filhos, bens. E ele não queria voltar para Betel. Porque voltando para Betel, teve medo de Esaú fazer algo com ele. Então Jacó, por não confiar em Deus, sempre estava seguindo seu pensamento, sua astúcia, suas maneiras. E no final, Jacó, ele tinha que estar em Betel, tinha que estabelecer um altar em Betel, mas não foi para Betel. E foi para Sucote. E ali construiu uma casa em Sucote. Também os filhos de Siquém. No final, Jacó, ele ficou em Siquém porque parecia ser muito bom aquele local.
comprou um terreno grande para o seu gado. E ali Jacó começa a lavrar em Sucote. E ali ele edificou uma cidade, Beer Lahai Roi. Ele tinha que construir Betel, mas ele estabeleceu Beer Lahai Roi. Parecia ser uma cidade boa para Jacó, mas Siquém corrompeu o coração de Jacó. Porque Jacó continuamente estava indo para o mundo e não para o lado de Deus. Nós, cristãos salvos também, dentro do nosso coração, mais do que o Deus de Betel, dentro do nosso coração, mais do que colocar Deus, nós queremos estar no centro, nós queremos seguir o nosso desejo, a nossa maneira, como se fosse Jacó. Nós queremos estar no lugar onde nós não devemos estar, como Jacó ficou em Siquém. Sim, ele ficou ali por 10 anos em Siquém. E ali, a Bíblia fala que ele ficou por 10 anos. Especialmente, ali ele construiu um altar. Ele disse, Beer Lahai Roi de Israel. Significa Deus, Deus. O Deus de Israel. O nome de Jacó é Israel, né? O Deus de Jacó. O que significa isso? Ele construiu um altar. Beer Lahai Roi. O centro não era Deus. Ele estava no centro de todas as coisas. Lá em Canaã também, quando a gente vê nas escrituras, a tribo de Canaã usava muito essa palavra, Beer Lahai Roi. Beer Lahai Roi. E colocava o nome Baal, Beer Lahai Roi. E Baal-zebub. Colocava na frente Beer Lahai Roi e depois outros deuses, nome de outros deuses. Oh, meu Deus, me dê riqueza. Oh, meu Deus, cuide bem dos nossos filhos. Oh, meu Deus, expulse os meus inimigos. E clamava Beer Lahai Roi e o nome desse Deus. Jacó também. Eles construiu esse altar Beer Lahai Roi. Na verdade, o que significa? Jacó estava no centro de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 33, quando a gente vê, continuamente Jacó dizia, eu, as minhas coisas, meu. E Jacó encontrando com Esaú, 18 vezes ele falava, eu, meu. 18 vezes ele falava assim com Esaú. E também Jacó, conversando com Simeão e Levi, e ali estava escrito, eu, meu. 8 vezes apareceu. Estando em Siquém, Jacó, na verdade, no centro do seu coração não era Deus, era ele, eu. Deus, eu vivo acreditando em Deus para o meu bem. E hoje, como nós estamos vivendo? Recebemos a salvação, vamos para o culto de células, temos o culto de quarta, também temos os eventos da igreja, participamos de todos os eventos, mas aparentemente estamos em todos os cultos, estamos participando dos eventos, estamos trabalhando na igreja, mas na verdade, no centro do nosso coração, depois da salvação, mais do que colocar Deus, muitas vezes nós colocamos o mundo, nós aceitamos, toleramos o mundo, como Jacó em Siquém construiu o altar de Beer Lahai Roi. Nós também hoje estamos construindo esse altar. Beer Lahai Roi, coloque seu nome. Na verdade, estamos diante da vontade de Deus. Nós não jogamos fora a nossa vontade, não abrimos mão da nossa vontade. Estando dentro da igreja, muitas vezes nós toleramos o método humano, nós toleramos o mundo, assim como Jacó viveu em Siquém. Ele não queria voltar para Betel.
Mas no capítulo 34, Diná, sua filha, foi agredida, foi abusada pelos filhos de Siquém. E assim agora ele estava pelejando contra os siquemitas. E agora os filhos de Siquém fizeram a circuncisão. E quando veio esse sofrimento, e assim os filhos de Simeão e Levi mataram todos os filhos de Siquém. Houve uma grande tragédia, fatalidade. E Jacó ficou bravo. Por que isso aconteceu? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão derramando sangue? Nossa, agora os cananeus vão unir as suas forças e nós iremos morrer. Ele estava com mais medo de encontrar com Esaú. Por quê? Mas agora ele não tinha outra escolha, porque os cananeus queriam matar os filhos de Jacó. Ei, por que está acontecendo isso? Por que vocês fizeram isso? Mas Deus fala aqui no capítulo 35, Jacó, Jacó, levanta-te e sobe para Betel. Se habitar ali, o Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, edifica um altar em Betel. Por isso Jacó, nesse momento ele percebeu, sim, Deus. Por isso, todos os ídolos que eles estavam servindo, também ele chamou suas esposas, seus filhos, mandou tirar os brincos, seus ídolos, mandou tirar todos os acessórios e ele enterrou tudo debaixo da terra, junto a Siquém. Como eu disse, a vida de Jacó representa a vida do cristão de hoje. Nós também queremos ficar em Siquém. Não, nós devemos subir para Betel. Nós temos que construir um altar em Betel. Eu recebi a salvação. Se eu estou vivendo a vida espiritual dentro da igreja? Sim. Muitas vezes a gente dá o nosso coração para muitas coisas. Agora, vamos parar de viver para nós, abrir mão do nosso desejo. Vamos enterrar todas essas coisas debaixo da cruz. Vamos enterrar tudo debaixo da cruz e vamos subir para Betel, o Deus de Betel, o Deus da minha salvação, o Deus que é o meu dono. Quando nós estabelecemos esse Deus, Deus dará abundância na nossa vida, Deus dará graça e bênção. Por isso, como Jacó, hoje, nós não devemos subir o altar de Siquém, nós temos que construir o altar de Betel. E nesse lugar, Deus estará conosco com a sua graça. Obrigado. Agora nós vamos escutar a pregação do pastor Park. Vamos descansar um pouquinho. Muito obrigado.